lá, porque a gente tem bastante assunto para falar e uma aula apenas para falar sobre tudo isso, tá? Eu não lembro se eu falei com vocês das leis da reflexão. Falei, né, na aula passada, primeira lei, segunda lei da reflexão, ângulo de incidência e ângulo de reflexão iguais. Eu acho que eu falei, e que a reta normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares. É certeza que eu comentei sobre a reflexão seletiva, isso é um fato. Se eu não me engano, eu também comentei essa primeira e segunda lei. Dá só uma olhadinha aí no caderninho de vocês e verifiquem se vocês fizeram anotações pertinentes aí a esse assunto, tá? Olha aí no caderninho de vocês, se tem a primeira lei da reflexão e a segunda lei. Ângulo de incidência igual ângulo de reflexão e raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares. Então, o raio que chega até a superfície, ele forma com a posição aonde ele encostou, desenho aqui uma reta imaginária, que a gente chama de reta normal. Essa representação aqui da minha onda eletromagnética é o meu raio de luz que está incidindo aqui, né, formando um ângulo com a reta normal, que a gente chama de ângulo I. Tenho um raio voltando para o mesmo meio, então o raio de luz não passa de um meio para o outro, ele está no ar, ele atinge uma superfície e volta para o ar, ele está na água, ele atinge uma superfície e volta para a água. Esse raio que voltou é o tal do raio refletido, e o raio refletido forma um ângulo R, com essa linha imaginária que a gente chamou de reta normal, e o ângulo I e R são os mesmos. E a raio incidente, reta normal e raio refletido pertencem ao mesmo plano de superfície. Então, eu nunca falo nesses raios distribuídos de maneira tridimensional. Estão todos eles num plano XY, por exemplo. Então, vamos começar hoje a falar um pouquinho da formação das imagens nos espelhos que vocês têm aí na casa de vocês. Tem aqui os slidezinhos, mas eu vou para a minha lousinha, tá? Para falar de algumas coisas importantes quando a gente vai fazer as representações dos espelhos no caderno de física de vocês. Então, primeira coisa, régua na mão, porque a aula de ótica geométrica precisa de régua, tá? Senão vocês já vão violar os princípios da ótica geométrica. O raio de luz de vocês não vai em linha reta, ele vai começar a fazer curvas, e aí já estou violando um dos princípios. Então, vocês vão desenhar, vou colocar aqui na vertical uma linha cheia, e vou colocar aqui 3 risquinhos, tá? Essa linha que eu desenhei na vertical, para mim, vai ser o meu espelho E. Esses 3 risquinhos que eu coloquei aqui do lado direito, eles representam a parte de dentro do espelho. Ok? Se eu não colocar esses 3 risquinhos, eu não sei onde é o lado de dentro e onde é o lado de fora do meu espelho, tá? E aí o meu espelho, ele é uma película, né? Que eu tenho atrás de um vidro. Não estou pensando em nenhum papel alumínio, refletor, nada disso. Não estou pensando em um lago. Estou pensando nesses espelhos que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Como é que eu faço para construir a imagem de um objeto que eu coloco na frente de um espelho? Eu vou começar com um objeto pontual. Isso é, um pontinho. Como que eu construo a imagem de um pontinho dentro do meu espelho? Então, uma das coisas a gente já sabe, que são as 2 leis da reflexão. Desse pontinho, eu vou pegar um raio de luz que vem em direção à parte superior do meu espelho. Desenhe esse raio com a régua, tá? Eu estou pondo ele aqui em laranja, não estou usando a régua dessa luzinha, porque eu não sei usar ela. Mas aqui está o meu raio de luz. Onde esse raio de luz atingiu o espelho, eu vou desenhar perpendicular ao espelho a minha reta normal.
a reta normal é sempre perpendicular a essa superfície. Então, tá aqui uma linha imaginária que seria a minha reta normal. Eu só posso desenhar ela quando eu souber onde o meu raio incidente encostou no espelho. Eu sei que o raio incidente e a reta normal formam um ângulo de incidência I. O que acontece com esse raio de luz? Ele vai estar aqui nesse outro quadrante, aqui em cima, ó, refletindo, ok? E entre a reta normal e o raio refletido, nossa, esse meu raio refletido saiu aqui totalmente errado. Deixa eu voltar ele aqui para desenhar ele melhorzinho. Entre o meu raio incidente e a minha reta normal, raio refletido e reta normal, existe um ângulo R. E o que eu sei desse ângulo I e esse ângulo R, eles têm que ser iguais. Então, na hora que vocês forem fazer o desenho no caderno de vocês, meçam aqui uma altura, uma linha, aqui também meçam uma linha, e façam essas duas alturinhas iguais, porque aí vocês garantem que os ângulos vão ser os mesmos. Então, peguei um raio de luz qualquer, vi onde esse raio de luz atingiu o espelho e desenhei aqui meu raio refletido. Vou pegar um outro raio de luz, mais um, ó, que vai sair do meu objeto, vai incidir numa parte inferior do espelho. Onde esse raio de luz atingiu a parte inferior do espelho, eu vou desenhar perpendicularmente ao espelho uma outra reta normal. Vou marcar aqui um outro ângulo de incidência e vou desenhar aqui nesse outro quadrante o meu raio refletido, de tal forma que o ângulo I e o ângulo R têm que ser iguais. Tá? Se o ângulo I é 45 graus, o ângulo R também é 45 graus. E para um terceiro raio de luz que eu pegar, vou pegar aqui um raio de luz incidindo perpendicular ao espelho. Cuidado que raio de luz que incide perpendicular ao espelho tem um ângulo de incidência zero. Por que zero? Porque ele está em cima da reta normal. Se o ângulo de incidência é zero, ele reflete com um ângulo de 0 graus, porque ele está em cima da reta normal. Tá? E daí? Você desenhou um ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto A, e eu quero a imagem desse ponto A. Como é que eu vou fazer para ter a imagem desse ponto A? Eu vou prolongar os raios refletidos. Então, esse raio azul, eu vou prolongar ele com uma régua. O raio laranja, eu vou prolongar ele com a régua. Meu desenho está totalmente errado. E o meu raio de luz vermelho, eu vou prolongar ele com a reta. Vou lá para o meu slide, para vocês verem. O meu slide também não está muito bom, mas no slide pelo menos está um pouquinho mais certinho. Tá certo? Tá aqui, ó, meu slidezinho. Ali sem a régua dá errado, por isso que eu falo para vocês, tem que usar a régua. Aqui é o lado de dentro do meu espelho, vou pôr os 3 risquinhos agora. Vejam, eu tenho um raio refletido em rosa, eu tenho um raio refletido em laranja e eu tenho um raio refletido aqui em azul. Eu prolongo esses raios de luz. E quando o prolongamento se encontra, no encontro desse prolongamento, aparece a imagem do ponto A. Então, eu vou desenhar, ó, o meu ponto aqui dentro, que eu vou chamar de A com apóstrofo em cima. É um ponto imagem virtual. Por que ele é um ponto imagem virtual? Porque eu olho os raios emergentes da minha superfície. Os raios emergentes da minha superfície não se cruzam, pelo contrário, ó, os raios refletidos, eles se espalham de forma divergente. O prolongamento deles vai se encontrar, então eu vou ter uma imagem dentro do espelho. E essa imagem que aparece dentro do espelho, ela é uma imagem que só existe lá dentro. Então, o meu espelho plano não projeta imagens em paredes, ele não projeta imagens em telões, ele não projeta imagem em lugar nenhum. Exatamente porque a imagem só existe no campo interno do meu espelho. Essa imagem é uma imagem do tipo virtual. Tá, eu peguei um ponto.
E se eu não pegasse um ponto? Se eu pegasse uma letra, se eu pegasse um objeto maior? Como é que eu faço para construir imagens de objetos maiores? Eu não vou ficar pegando vários raios de luz, porque meu desenho vai ficar todo confuso. O que a gente sabe? A gente sabe que existe uma simetria entre a distância do meu objeto e a distância da imagem em relação ao espelho. Vou pôr 3 risquinhos aqui em cima. Lado direito é o lado de dentro do espelho. E aí tem uma pessoa que está olhando para o espelho. Tá? Peguei a letra F, que é a inicial da palavra física. E dessa letrinha F, eu peguei 3 pontos em particular. Ó. Um aqui em cima do F, um aqui embaixo do centro do F e o outro aqui na base do centro do F. Com a régua, eu meço a distância em linha reta desses pontos até o espelho. Com a régua, eu reproduzo essa distância do lado direito, que é dentro do espelho. Se do lado esquerdo, entre esse meu primeiro ponto e meu espelho, eu tiver 5 centímetros, aqui do lado esquerdo, do lado direito, entre o espelho e a imagem, que é onde eu vou colocar a imagem aqui, esse pequeno pontinho, também tem que ter 5 centímetros. Então, tem 5 centímetros do lado esquerdo, tem que ter 5 centímetros do lado direito. Se desse segundo ponto eu medir em relação à minha figura e ver que eu tenho 6 centímetros do lado esquerdo, em linha reta, eu vou medir 6 centímetros do lado direito. E vou fazer a mesma coisa aqui para a base. Se eu tiver 7 centímetros do lado esquerdo, eu vou pôr 7 centímetros do lado direito. Então, ao invés de pegar 3 raios de luz incidentes, prolongar para ter os raios de luzes refletidos, eu posso simplesmente medir as distâncias de algumas posições do meu objeto ou de algumas posições da letra em relação ao espelho e ver como fica a formação de imagens lá dentro. Deixa eu apagar esse meu rabisco aqui que não deu certo, né? E vou colocar para vocês a seguinte situação. Se eu tiver aqui um espelho, estou pondo ele por enquanto na vertical, e eu fizer um triângulo A, B, C, e quiser saber como fica a imagem desse triângulo vista por um observador que está olhando para o espelho. Isso é, o observador não está olhando o triângulo, ele está olhando para o espelho. O que ele vai conseguir enxergar? Como é que fica esse triângulo para ele dentro do espelho? Então, o que eu faço? Eu pego uma régua, aqui eu vou aproveitar o quadriculado, tá? Eu vejo que no quadriculado eu tenho 2 quadradinhos, eu vou contar 2 quadradinhos aqui dentro, e vou desenhar o que seria a imagem do ponto A. Aproveitando ainda meu papel quadriculado, eu vou contar quadradinhos do meu ponto B até o espelho, contando quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Vou contar 5 quadradinhos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar a imagem do ponto B. Contando distância do ponto C até o espelho, 3 quadradinhos. Vou contar 3 quadradinhos aqui do lado direito e vou desenhar aqui a imagem do ponto C. Eu não tenho triângulo ABC, eu tenho ponto A', B' e C'. Para eu ter a imagem desse triângulo, eu vou unir esses pontos A, B e C. E aí eu construí uma imagem do meu triângulo. Como vocês podem comparar, em relação ao do lado esquerdo, esse triângulo tem algumas posições dele invertida. Alguns vestibulares fazem perguntas sobre esse assunto, tá? Eles imaginam aí uma placa de trânsito, eles imaginam uma frase, uma palavra diante de um espelho, e eles querem saber como é que um observador percebe essa imagem quando ele olha diretamente para o espelho. Eu mesmo fiz lá uma questão para o vestibulinho do Cutuca, né, que sugeria
aí a palavra cotuca e o ano, né, do vestibulinho, como é que ela era vista, não uma camiseta, quando a pessoa olhava lá para o espelho para tirar foto. Então, se eu tenho a palavra física escrita numa camiseta, diante de um espelho plano, como é que eu vou enxergar essa palavra? Se for um vestibular de múltipla escolha, pode ter certeza que ele vai colocar, assim, alternativas do tipo A, C, I, S, I, F, para você ver se está certo. Ele ainda pode colocar A, C, I, S, I, F, ok? Pode colocar para você o seguinte: F, I, S, I, C, A. Ele vai criando alternativas para você mostrar aí como é que essa palavra física aparece. Posso inventar aqui mais 2 itens, mas eu não vou perder tempo, porque a aula é uma só, tá? Como é que ele enxergaria a palavra física diante de um espelho? Então, primeira coisa que eu vou pensar é na letra A. A letra A, para mim, está aqui a 3 quadradinhos, então 3 quadradinhos dentro do espelho, eu vou ter o A reproduzido, tá? Não ficou igualzinho, mas tá aí bonitinho. O A é simétrico, então nem vou perceber que ele está invertido. Agora, o C, ele vem depois, porque ele está numa distância maior do ponto A. Marquei aqui 3 pontinhos no ponto C. Por quê? Porque o C vai aparecer ao contrário para mim, ó. O C aparece desse jeitinho aqui, ó. Medindo as distâncias de cada um dos pontos até o espelho, eu reproduzo essas distâncias lá dentro. Eu vejo que o C aparece com esse formato. O I não vai mudar muita coisa. Agora, o S, que vem depois do I, esse vai estar invertido. Então, o meu S tem que ficar ao contrário. De novo, o I não muda, o que muda é o acento, né, que passa a ficar invertido, e o F também passa a ficar para o outro lado. Então, uma camiseta com a palavra física escrito na frente de um espelho, ela vai ficar como A, C, I, S, I e o F invertido também. Então, não tenho nenhuma alternativa que eu tenha colocado que esteja exatamente do jeito que eu fiz a figura aqui. Então, atenção, porque pode ser uma palavra, pode ser uma placa de carro e assim por diante. Vocês vão prestar vestibular aí esse ano e eu vou torcer para ter uma questão desse tipo na prova de física para vocês, tá? De repente, a palavra Unicamp, né, escrita na camiseta do ingressante de 2022, como é que essa palavrinha com o símbolo de 2022 vai ser vista aí diante de um espelho por um observador, ok? Então, já sabemos construir imagens de objetos diante de espelhos do tipo espelhos planos. O que mais a gente pode pensar em relação aos espelhos planos? Eu posso pensar em translação e rotação de espelhos planos. Tá? O que vem a ser a translação de um espelho plano? Eu mudo o meu espelho de posição. Tá? E eu posso girar também o espelho em relação a um ponto fixo. Então, é simples da gente entender. Imaginem vocês que eu desenhei um espelho aqui na vertical. Risquinho significa lado de dentro do meu espelho. Peguei um ponto A, coloquei esse ponto A na frente do meu espelho plano. Eu sei aonde está a imagem desse ponto A. Como é que eu sei onde está a imagem desse ponto A? Contando quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos até o espelho. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Dentro do espelho está ali a imagem virtual do meu ponto A. O que eu vou fazer com o meu espelho? Eu vou deslocar o meu espelho. Eu vou colocar o meu espelho aqui mais para a direita. Vejam, eu desloquei o meu espelho. Só de observar no papel quadriculado, ó, eu desloquei o meu espelho 2 quadradinhos. Então, aqui seria a primeira posição do espelho, aqui é a minha segunda posição do espelho. Quando eu desloco
o meu espelho, a imagem passa a se deslocar também. Então, antes, a minha imagem, o meu objeto, estava no meu espelho, uma distância de 4 quadradinhos, que eu vou chamar de P1. A imagem estava a uma distância P1 dentro do espelho também. Só que eu vou pôr um apóstrofo aqui, ó, porque esse P1 é virtual, tá? P1 e P1' são medidas iguais, só que um é real, fora do espelho, e o outro é virtual. Quando eu desloquei o meu espelho, olha o que aconteceu. A distância do ponto A até a posição do espelho agora mudou. Meu espelho agora está em azul, ó. Tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Consequência, olha onde vai parar a minha imagem do ponto A. 6 quadradinhos lá para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou desenhar aqui, ó, a imagem do meu ponto A agora. Tá? Eu desloquei o espelho, eu vou chamar essa distância agora do meu objeto até a nova posição do espelho de P2, 6 quadradinhos, né? E a minha imagem vai estar lá dentro, em uma distância que eu chamo de P'2. O objeto antes estava P1 do espelho, imagem P1' lá dentro. Empurrei o espelho. Quanto que eu empurrei o espelho? Empurrei o espelho nessa distância aqui, que eu chamei de distância D. A imagem passou a estar 6 quadradinhos do espelho, a imagem passou a estar 6 quadradinhos lá dentro. Então, objeto ficou mais longe, imagem ficou mais longe também. Chamei essa nova posição de P2 e eu tenho a imagem numa distância também P2, com um apóstrofo aqui em cima, para mostrar que essa distância é virtual. Eu desloquei 2 quadradinhos e vejam o que aconteceu com a distância entre a antiga e a nova imagem. A distância entre a antiga e a nova imagem se deslocou aqui, ó, 4 quadradinhos. Eu vou chamar essa distância de x. Eu desloquei o espelho em 2 quadradinhos, a imagem se deslocou em 4 quadradinhos. O que significa que esse x, ele é o dobro do deslocamento do meu espelho. Como é que matematicamente eu provo isso? Eu posso olhar para a minha figura e pensar que a distância entre a imagem em relação à segunda posição, isso tudo aqui, ó, isso é P2 mais P'2, ok? Essas duas distâncias entre essa imagem e essa segunda imagem, ó, P2 mais P'2. Como essas distâncias são iguais, eu chamo isso de 2P. P2 e P'2 são iguais. Quando eu penso na distância entre o A e o meu primeiro A', aqui, ó, essa distância que eu tenho aqui em cima, eu posso dizer que eu tenho P1 mais P'1, que são iguais. Isso aqui, para mim, é 2P1. Essas duas distâncias são as mesmas. Quando eu faço 2P2, que é tudo isso, ó, aqui embaixo, menos 2P1, que é tudo isso que eu tenho aqui em cima, eu tenho a distância x, que é esse pedaço aqui. Difícil de mostrar nessa luzinha. É esse pedaço aqui. Então, aqui embaixo, eu tenho P2 mais P'2. Aqui eu tenho P1 mais P'1. E a diferença entre esses dois aqui, ó, ela é o meu x, tá? Então, eu sei que se eu pegar esses dois aqui, ó, 2P2 menos 2P1, isso aqui vale x. Agora, se eu olhar para a minha figura, quem é o D? O D, ele nada mais é do que o meu P2, que é essa segunda posição aqui, ó, P2 menos o P1. Se da posição 2
eu tirar a posição 1, eu tenho deslocamento do meu espelho. 2 quadradinhos, ó. 6 menos 4, 2. Então, P2 menos P1 é o D. Posso pôr eles em evidência, né? Na verdade, eu ponho 2 em evidência, isolando aí o P2 e o P1, colocando o 2 em evidência, fica 2P2 menos P1 igual a X, e P2 menos P1 é o D. Ai, nossa, que complexo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se eu desloco o espelho numa distância de 6 metros, a imagem se desloca 12 metros. Consequência, a imagem vai se deslocar com uma velocidade que é o dobro da velocidade do espelho. Porque enquanto o espelho, num intervalo de tempo, se desloca d, a imagem, simultaneamente, nesse mesmo intervalo de tempo, vai se deslocar no dobro da distância. Ah, mas quando o espelho sai se deslocando? Num carro. Um carro, ele tem o espelho retrovisor aqui, né? Pendurado. E por esse espelho retrovisor, eu consigo ver imagens de objetos. Se o carro está se deslocando a 40 quilômetros por hora, a imagem que eu vejo dentro desse espelho também está se deslocando, só que ela se desloca com uma velocidade de 80 quilômetros por hora, tá? Se vocês repararem, eu me esqueci de comentar, a palavra bombeiro, a palavra ambulância, todas elas aparecem na frente dos seus respectivos carros, né? Bombeiro na frente do carro de bombeiro, ambulância na frente da van que transporta os doentes. Elas não aparecem escritas da maneira normal que a gente escreve. Elas aparecem escritas de maneira invertida. Por qual motivo? Para que a pessoa que está no carro da frente, ao olhar pelo espelho retrovisor, o espelho vai inverter a palavra e aí ela vai conseguir ler a palavra corretamente. Então, para ela, o bombeiro, que quando ela olha normalmente para o carro de bombeiro, está escrito ao contrário, quando ela olha pelo espelho retrovisor, a palavra bombeiro vai estar escrita da maneira correta. Então, eles escrevem do contrário, exatamente por causa da reflexão da luz nos espelhos planos. Está faltando eu falar de rotação dos espelhos, isso é, quando é que eu tenho um espelho que vai girar. Aqui em casa, eu tenho um armarinho no meu banheiro, onde eu guardo escovas de dente, creme dental e tudo mais, que na portinha dele é um espelho, né? E aí eu tenho dobradiças aqui, ó, e eu consigo abrir essa portinha e fechar essa portinha. E toda vez que eu abro essa portinha e fecho essa portinha, esse espelho, ele sofre uma rotação, né? Ele não está transladando, ele não está se afastando de mim, ele está rotacionando em relação às dobradiças. Então, na próxima aula, eu pretendo falar da rotação dos espelhos planos. De novo, não vai dar tempo de eu fazer a chamada. Hoje o dia está corridaço para mim aqui. Eu vou pegar a chamada da turma de vocês aqui pela lateral do meu meeting, e aí eu passo para o meu diário de sala. Então, quem os nominhos aparece aqui nessa lateral, está com presença na aula de hoje, dia 18 de outubro. Pessoal, estou interrompendo aqui a gravação, porque eu encerrei a aula, estou interrompendo o compartilhamento, 40 minutos passam voando. Eu retorno a falar desse assunto com vocês na nossa aula de quarta-feira, aí é uma aula dupla, eu consigo encerrar essa parte de espelhos planos e, se tudo der certo, eu começo a parte dos espelhos esféricos. Pessoal, uma ótima semana para nós e a gente se vê de novo aí na aula de quarta-feira. Boa noite, galerinha. Deixa eu parar aqui a gravação e obrigada pela presença. Good night, Richard. Good noite para você também.